Eu vou passar a iniciar e vocês deixem as perguntas no chat, pode interromper, se for o caso, tá? Então, vamos lá. Tudo ok para vocês? Bom, muito bem. Então, eu gosto de mostrar essa foto, né, da nossa FORP. Ai, que saudade da nossa FORP querida. E sempre mostro, né, aqui, desde 1979, eu caminho pela Via do Café. Antes era mão simples, agora é mão dupla. Agora nós teremos até uma ciclovia. E, às vezes, eu mostro, sempre dá um pouquinho de pesar, porque compromete a performance, né? Como vocês sabem, é um ano especial, além da nossa situação de estarmos aí com essa situação do vírus, mas para a FORP é especial, porque nós estamos completando 92 anos da nossa faculdade querida, né? E agradecendo novamente a vocês da Liga Acadêmica de Materiais Dentários, por me proporcionar uns minutos para nós conversarmos um pouquinho a respeito de odontologia digital, um assunto tão apaixonante, tão interessante, né, que nos faz, aliás, que me faz a cada dia estudar um pouco mais, para poder desenvolver e usar tudo aquilo que eu venho carregando ao longo dos anos, né? Muito bem, mas é importante, né, que vocês, que qualquer um que for trabalhar com odontologia digital, seja um aluno, graduando, ou um mais antigo, como eu, né, aí é importante o quê? Entender esse tipo de odontologia. Então, para entender, nós precisamos saber e conhecer e definir o que é odontologia digital. Então, essa odontologia digital, na verdade, ela é um conjunto de ferramentas que mecanizam a produção chique. A produção fica mecanizada, aí já dá para nos dar uma dica que se é mecanizada vai ter previsibilidade, vai ter uma situação de normal ao longo de todo o procedimento, permite planejamento, permite projeto computadorizado, permite que nós possamos fazer associações de dados e sobreposição de imagens. Isso aqui é muito chique, porque nós conseguimos ter todo o paciente, toda a face do paciente, com escaneamento da face, com a tomografia, dados sobrepostos, escaneamento intraoral, e seguimos ainda com o sorriso do desenho do sorriso, e assim por aí afora, até nós conseguimos completar o resultado final. Muito bem, então essa odontologia, né, odontologia digital, que é esse conjunto de ferramentas, faz com que nós tenhamos uma odontologia mais precisa, sim, mais precisa. No entanto, nós vamos só conseguir essa precisão se nós trouxermos, se nós resgatarmos vários conceitos que nós vivemos aí ao longo da profissão, e vocês aí aprendendo, sendo alfabetizados, entre aspas, né, na prótese, especificamente na prótese fixa, vocês têm que carregar todos aqueles conhecimentos para que a odontologia realmente seja mais precisa. É mais prática? Sim, é mais prática. A curva de aprendizado é um pouquinho acentuada, né? Posso dizer que hoje estou numa situação um pouco mais confortável, mas eu tenho estudado há anos a respeito desse assunto e já há quase 2 anos trabalhando quase exclusivamente com odontologia digital para as restaurações indiretas. Resultados previsíveis, isso é o que me encanta, realmente é o que me encanta, esses resultados previsíveis. Eu consigo gastar 90% do tempo fazendo os planejamentos dos projetos e 10% do tempo executando e conseguindo aí no 100% obter um resultado bem bacana. Maior conforto no tratamento, embora alguns pacientes achem que fazer o escaneamento intraoral é um pouco desconfortável. O primeiro que me falou isso, foi uma facada no meu coração, porque eu disse a ele, poxa vida, não tem
não falei com a chefita, falei, nossa, mas o senhor acha mesmo, o senhor preferia aquela massa branca, né, do que todo esse conforto, essa parafernália de não ter, o senhor pode descansar um pouquinho, eu volto a fazer o escaneamento, enfim. É o maior conforto, sim, mas nós sempre temos casos com exceções, mas há um maior conforto. Isso faz com que nós possamos ter o quê? O nosso fluxo digital. Então, esse fluxo digital, ele vai ser responsável, ele vai ser o fluxo digital responsável pelas etapas operacionais, para que nós possamos fazer e ter o produto final, nós vamos empregar ferramentas, os conceitos digitais em algum momento, e assim nós vamos constituir o fluxo digital. Bem, essas etapas operacionais são etapas que são dependentes do profissional, né, de nós, dentistas, aí, e vai somar com as etapas operacionais que são dependentes dos laboratórios, dos técnicos, que nós vamos conversar um pouquinho mais à frente. Muito bem. Então, a odontologia digital hoje, ela é muito falada, muito endeusada, né, na verdade, e às vezes eu fico um pouco preocupada, porque parece que odontologia digital, CAD/CAM, é sinônimo de status, de marketing. Na verdade, eu acredito que não é por esse caminho, né, mas é um caminho que nós possamos ter projetos adequados, projetos bem executados, com previsibilidade, né, e com resultados precisos. Então, hoje, essa odontologia digital, que grande, muito falada, muito discutida, que eles falam no sistema CAD/CAM, ou seja, o desenho auxiliado pelo computador. O CAD é responsável pelo projeto da restauração indireta, que nós vamos ver já já, e a produção, que a manufatura é a confecção do trabalho final, que é auxiliado ou executado pelo computador. Então, essa sigla aqui, CAD/CAM, tornou-se uma sigla, digamos assim, empoderada, né, que faz com que a odontologia se torne cada vez mais previsível. Isso sim me encanta. Só que o fluxo digital, nós temos que ter 4 etapas para que nós possamos tê-lo por completo. Então, nessas 4 etapas, a primeira etapa refere-se à aquisição da imagem, ou seja, se eu vou trabalhar com planejamentos, com restaurações indiretas, com placas meio relaxantes, próteses sobre implantes, nós vamos precisar fazer a aquisição da imagem intraoral. Esse é o primeiro item, é a primeira parte da composição para o fluxo digital. No segundo momento, essa aquisição vai ser encaminhada, vocês vão ver já já, para um laboratório, e esse laboratório vai fazer um projeto, né, e esse projeto é obtido com softwares, esses softwares são específicos, são softwares próprios, nós temos no mercado softwares gratuitos, como o Mesh Mixer, aí nós vamos, talvez eu comente disso um pouquinho mais para frente, se for possível, o nosso tempo. Posteriormente a esse projeto que ele é criado, ele é enviado para digamos assim, um centro de produção. Esse centro de produção pode estar localizado ao lado da cadeira do dentista, pode estar localizado dentro do consultório do dentista, pode estar localizado na clínica de um dentista, ou então ele está localizado num laboratório, né, num laboratório de prótese dentária. Então, depois esse CAD vai para a produção executa, manufatura ali a peça, e depois dessa confecção que a máquina faz, essa peça, ela vai ser trabalhada, ela vai ser finalizada através da finalização estética, onde tem-se equipamentos específicos, fornos específicos, que não é uma máquina que opera uma outra máquina, e sim o homem que opera uma máquina. Ou seja, dentro do fluxo digital, nós temos, para compor a finalização do trabalho,
a etapa tida com ceramista, com técnico em prótese dentária, aí para fazer a finalização estética, e a que antecede do profissional, que somos nós, que planejamos e executamos ali intraoralmente. Então, diante desses 4 itens, veio à minha mente, mês passado, retrasado, o seguinte, fiquei pensando, bem, então é assim, nós estamos na atual situação, na atual condição, dentro do CAD/CAM, dai à máquina o que é da máquina, e dai ao homem o que é do homem. Então, a máquina executa esses itens, e o homem faz a finalização estética e faz a aquisição das imagens, né? E, lógico, produz todo o conteúdo para que seja copiado e trabalhado. Então, esses 4 itens compõem o fluxo digital. Então, inicialmente, há anos ou recentemente, pensava-se que o fluxo digital era único e exclusivamente quem tinha um scanner intraoral, né? Então, eu tenho scanner intraoral, estou dentro do fluxo digital. Sim, está sim dentro do fluxo digital, mas quem não tem um scanner intraoral também pode usufruir do fluxo digital. Nós vamos ver já já. Bem, e qual que é a aplicação dessa odontologia, que é muito bacana, que é muito gostosa, consome, né? No início, eu me senti consumida, e vou dizer a vocês, a cada escaneamento, a cada planejamento, a cada etapa inicial, até eu poder criar meus protocolos aqui dentro da minha clínica, nossa, é um calor aqui imenso, é uma concentração total, né, para que eu possa realmente usufruir de tudo aquilo que o sistema pode oferecer, de tudo aquilo que o sistema nos oferece. E o que o sistema CAD/CAM pode nos oferecer? Bom, ele pode nos oferecer inúmeros caminhos, inúmeros trabalhos, né? Desde prótese sobre implante, então componentes personalizados, prótese sobre implante, ficam chicosos demais, é uma delícia trabalhar. Hoje eu não trouxe nada disso, porque já achei que já estava trazendo muita coisa, mas eu tenho cada dia me encantado mais em trabalhar com prótese sobre implante com o sistema digital. As provisórias, muito bacana, faz o projeto das provisórias, nós podemos copiar, colar, vou fazer o 11, copio e colo o 21, hoje nós temos a possibilidade o sorriso doador, que nós fizemos no curso de especialização, com a 4ª turma, nós ganhamos um prêmio em São Paulo, com a 4ª turma, onde o Christian Kochman, que foi idealizador do DSD e do sorriso doador, e ele nos auxiliou, aquele príncipe, né, que não é nada bonito, né, então o Christian nos auxiliou, nós finalizamos os trabalhos, ficou super bacana. Ortodontia, nós temos hoje o Invisalign, que é uma ortodontia super atualizada, rápida, limpa, eficiente. Nós podemos fazer as coroas, as lâminas inlays, onlays, os blocos parciais. Me encantei novamente em fazer bloco parcial. Por quê? Porque é previsível, eu consigo enxergar na tela o que está errado, eu tenho a previsibilidade da máquina, que vai me dar uma adaptação cervical legal. Se eu estou trabalhando com uma equipe de laboratórios, ou uma equipe com ceramistas hábeis, eu vou ter uma estética bacana, então, isso me encantei novamente com os inlays e onlays, né? Poucos ajustes, enfim. Excelente. Guia cirúrgico para implantes, eu não faço cirurgia para implante, eu não gosto muito dessa parte, mas eu auxilio no planejamento, eu discuto, nós fazemos o guia cirúrgico. O ano passado, o Felipe Ribeiro, o príncipe da estética, ele foi me orientando, junto com o Alexandre, e nós trabalhamos em fluxo 100% digital, desde o planejamento, cirurgia, finalização, e as placas mil relaxantes, que vocês vão ver já já, como é gostoso, como é tranquilo, né, entre aspas, poder executar uma placa meio relaxante. E a primeira pergunta, que veio à minha mente, né, quando eu resolvi que eu ia
trilhar esse caminho da odontologia digital, a primeira pergunta que veio, eu falei, bom, eu quero entrar no sistema, eu quero adquirir um sistema, eu quero trabalhar dentro da minha clínica com esse objetivo, mas o mercado borbulhando, como vocês dizem, né, Lelê? Tava um fervo essa odontologia digital, e, sim, são equipamentos que não têm um custo, não é tranquilo, né? E eu fiquei pensando, mas e agora? Para que lado que eu vou? Vou para A, B, C, D, vou ali, vou aqui. E pensei, será que todos os sistemas CAD/CAM são iguais? Né? Não, eles não são todos iguais. Né? Há anos, né, nós tínhamos ainda sistemas mais fechados, uma maior quantidade de sistema fechado. Ou seja, um sistema que só conversava com o próprio sistema. E hoje nós temos uma grande parte dos sistemas CAD/CAM são sistemas abertos, ou seja, é um sistema que conversa com um determinado tipo de scanner, outro determinado tipo de scanner, trocam informações, recebem projetos de outros softwares para poder executar o produto final. Então me veio à mente, meu Deus, para onde, o que eu preciso, o que eu quero, o que eu vou adquirir, porque uma coisa era certa, né? Eu queria adquirir, isso já era fato, né? Eu queria trabalhar com isso. E aí pensei, mas para que lado que eu vou, né? Com tanta literatura, com tantos sistemas, um dos sistemas que é muito empregado atualmente é o sistema CAD/CAM Chairside, ou seja, aquele sistema que vem inteiro, onde profissional pode ter do lado da sua cadeira ou na sua clínica. Então, aqui eu já digo a vocês, né, e vou pagar minha língua, absolutamente, porque quando eu vi esse sistema, eu não sei se alguém está sempre comigo, assim, mais pertinho, eu na hora, esse eu não quero, esse eu não vou querer, por quê? Né? Porque esse eu não vou querer, porque demanda um tempo maior, uma atenção maior, porque esse sistema é um sistema completo, onde tem aquisição de imagem, o centro da fresadora, o centro para manufatura, que é a fresadora, aí, vem com o forno para poder fazer a finalização estética. Vejam aqui, ó, a mão do homem, e eu já disse, não, eu não quero trabalhar com tudo isso, porque eu iniciei minha carreira exatamente trabalhando com tudo isso, só que de uma maneira muito mais, entre aspas, rudimentar. E isso demanda um pouco mais de tempo, mas eu digo que agora eu paguei um pouco a língua, vocês vão ver, e breve, felizmente, né, talvez breve, nós vamos estar todos juntos na faculdade, e nós vamos poder trabalhar com esse sistema, que a escola já tem esse sistema, a faculdade já tem esse sistema Chairside. E em março, antes de nós interrompermos as nossas aulas, eu já tinha separado pacientes, triado pacientes, fixadores mesmo, elementos individuais, bem bacaninhas, para que nós pudéssemos trabalhar com o sistema Chairside. E eu não quis aqui na minha clínica, mas agora nós vamos direcionar, fazer capacitação. Eu vejo um mundo digital muito, muito bacana para a FOP USP, né? Nunca é tarde, nunca é tarde. E quem começar a trabalhar com isso, certamente irá se encantar. E certamente irá pensar, poxa vida, não é tão simples assim. Ou, poxa vida, eu preciso melhorar as minhas condições manuais, né? Eu preciso melhorar a ferramenta que eu disse a semana passada. Nós temos ferramentas na faculdade, nós temos as nossas mãos e a nossa mente. Então, nós vamos ter que tornar mais hábeis com relação a isso para poder trabalhar com esse sistema. Além desse sistema Chairside, tem um outro sistema, olha, InLab. Então, esse é um conjunto CAD/CAM que o laboratório tem. Então, esse é o conjunto que a Dentilab, o laboratório Dentilab, é um laboratório parceiro aqui em Ribeirão, que me ajuda muito também, ajuda muito com os trabalhos lá na faculdade. Então, ele tem lá um scanner de bancada, que vocês vão ver já já, tem a fresadora, que é a processadora, que vai executar o trabalho final, e a unidade que faz o projeto.
a unidade que faz ali o desenho da peça que vocês vão ver já já. E existe ainda esse sistema InLab, exatamente, também não era um sistema que iria me agradar, né, porque eu não tinha intenção de expandir tanto assim o meu trabalho. Entre esse sistema InLab, também tem um outro muito chicoso, muito bacana, que é o da Mangueirbach, que tem uma fresadora mais robusta, que tem mais eixos para poder fazer peças maiores, né, de 12 elementos, de 6 a 12 elementos aí, que podemos colocar o articulador dentro do scanner de bancada para executar o projeto e assim, nessa fresadora mais robusta, fazer o trabalho final. Né? Nós temos laboratórios aqui em Ribeirão que executam trabalhos assim, inclusive essa fresadora também ela fresa metal, né? O que a fresadora menor, aquela que eu mostrei anteriormente, não trabalha com isso. Bem, não vou me ater a esse quadro que vocês vão pensar assim, ah, bem a professora, né, tá com uma saudade, né, de dar uma aula, de ficar falando. Não. Então, aqui eu não vou me ater muito a esse quadro, mas para mostrar para vocês que existem inúmeros fatores, né, que nos faz pensar e nos faz eleger qual sistema CAD/CAM que será usado, então, qual sistema CAD/CAM que nós iremos seguir. Olha, isso é uma publicação do Implant News de 2014, né? E hoje, exatamente, o ano passado, na verdade, a Cerex Sirona lançou um scanner também chicoso demais, que quando eu vi esse lançamento, eu já tinha adquirido o meu, vocês vão ver qual é o que eu trabalho aqui na minha clínica, e aquilo, sim, eu fiquei com o coração bem trincado, de pensar, falei, nossa, mas será que eu estudei tanto, pensei tanto, e escolhi um caminho que não é tão adequado assim? Mas hoje eu tenho certeza que para as minhas necessidades, eu estou muito, muito satisfeita, né? Preciso mergulhar mais e mais dentro do software para que eu possa extrair tudo de bom que ele pode me oferecer. Muito bem, dentro do fluxo digital, é importante que vocês saibam que, muitas vezes, aquele profissional que não tem um scanner, ou que não quer alugar, como vocês vão ver já já, um scanner intraoral, para compor o primeiro item, que é a aquisição de imagem, muitas vezes ele já está inserido dentro do fluxo digital, mas ele que às vezes não está sabendo, porque o laboratório que ele trabalha tem um escaneamento, tem um scanner de bancada, onde é executado o escaneamento extraoral. Grande parte dos laboratórios hoje já possuem esse sistema, que veio, sinceramente, isso não é o futuro, esse gel já está sendo passado, né? Tanto o escaneamento intraoral, quanto o escaneamento extraoral, daqui a pouquinho já vai fazer parte de um passado, né? E nós estamos aí vivendo, né, como dizem vocês jovens, nós estamos num fervo total com relação a isso, né, para que possam ser produzidos os modelos em 3D, nesse modelo 3D, vocês vão ver que coisa chicosa, que é como fica, executa-se o projeto, né, e assim segue dentro do projeto a manufatura, a finalização do homem, e até voltar o trabalho para o profissional, para o dentista. Então, o dentista, ele pode ter opção de trabalhar dentro de um fluxo digital com escaneamento intraoral, extraoral, ou então trabalhar com o escaneamento intraoral. E eu trouxe 2 casos para que vocês vejam, né, sintam um pouquinho a diferença do que é um e a diferença do que é outro. Muito bem, então, para começar a falar um pouquinho do escaneamento extraoral, né, então, os scanners, né, no scanner extraoral, o princípio, tanto o extra quanto o intra, basicamente é o mesmo. Há um leitor óptico, esse leitor óptico faz com que incida uma luz constante nas superfícies intraorais, se for intraoral, ou nas superfícies do modelo, que vocês vão ver já já, nas superfícies do modelo, aí, essa luz, ela é refletida, ela é capturada por um sensor,
há o fenômeno de triangulação, onde formam-se triângulos, aí, essas distâncias são calculadas, matematicamente calculadas, e dentro desses triângulos há, então, a formação do modelo tridimensional. Então, essas medidas permitem que haja um registro dimensional virtual de toda a condição clínica, se for intraoral, ou de toda a condição do modelo. Essas medidas têm uma precisão impressionante, de 0,287 micrômetros. Nesses triângulos que são calculados da distância que a luz foi emitida até a superfície que está sendo escaneada, seja extra ou intraoral, esses triângulos eles vão ser processados. Há um processamento dessas imagens e forma-se um modelo 3D que vocês vão ver já já, que coisa mais bacana, né? Então, muito bem, então, esses scanners extra-orais são scanners de bancada, nós temos entre eles um bastante usado, que é o da Serec, Dentsply Sirona, vocês vão ver já já, né? Aqui, como que funciona. A grande vantagem dele é que tem uma maior precisão que os aparelhos intraorais, porque o feixe, aqui o modelo, ele permanece fixo, e aqui nós temos o feixe que vai lendo toda essa superfície, né? Aí, perdão, é o contrário. Então, nós temos uma maior precisão, pois o feixe de luz, o feixe de luz vai permanecer estático, que é dentro do aparelho, e o modelo é que vai se movimentar. E assim nós vamos ter uma maior precisão do que o scanner intraoral, que nós vamos mexer o feixe, o leitor óptico é que se move, e o objeto, na verdade, que é fixo, né? Muito bem, então eu trouxe um caso para vocês aqui. É um caso, ele foi executado na faculdade, lá da FOP, terceira turma de especialização da prótese. Presta atenção, 2013. Então, eu venho estudando isso, nós estamos em 2020, eu venho estudando isso desde 2013, né? Foi um dos trabalhos iniciais que eu resolvi encarar. Então, essa é uma paciente lá da faculdade do curso de especialização, telefonista do campus, a dona Ana, chegou com essa situação, classe 2, extremidades livres, né? Aí, ausência de dentes nessa região, e sem condições de poder ter um trabalho mais requintado, com muito medo de fazer implantes, levantamento de seio. Então, aqui, eu fiquei pensando como eu poderia, na verdade, o que eu sempre digo aos pacientes, e digo a vocês, alunos, digo a quem eu estou orientando, assim, não é o que eu posso oferecer, é o que a odontologia pode oferecer. Hoje a odontologia pode oferecer trabalho A, B, C e D. E eu costumo dizer, hoje a odontologia para todo bolso e todo gosto, né? Basta o profissional estudar e despertar suas habilidades para os tratamentos, né? Isso é uma coisa muito, muito forte na odontologia contemporânea, porque para ser contemporânea não precisa ter scanner, não precisa ter um laboratório cheio de aparelhos, né, mas precisa saber resina composta, precisa saber fazer uma provisória, saber resina que está usando, qual adesivo que está usando, saber o fotopolimerizador que está usando, isso também é odontologia contemporânea. Então, veja aí o caso da dona Ana, que para oferecer um tipo de tratamento para compor a região posterior, a odontologia que foi oferecida, que nós temos lá na faculdade, lá na FOP, foram coroas metalocerâmicas aqui, coroas metalocerâmicas, e vocês vão ver uma prótese parcial removível com attachment. Essa foto foi logo após a instalação, quando finalizou a terceira turma, e aí veio a quarta turma de especialização de prótese, e para a quarta turma veio uma aluna do norte, se não me engano, acho que era a Thaís, não tenho bem certeza, né, de Belém,
Então, veio essa aluna de Belém, queria trabalhar com estética, não sei. Bom, falei, olha, eu tenho uma paciente que eu acho interessante, vamos chamá-la. Aí eu chamei a dona Ana, e sim, dona Ana estava mega feliz, começou esses dentes aqui, ó, só restaurados posteriores, porque não havia tido tempo de restaurar os anteriores. E eu perguntei, dona Ana, o que mais incomoda a senhora? Não, meus olhos já saltavam para que dente, 11 e 21, e já um pouquinho para o 23. Que senhora mais, que incomoda mais a senhora? E ela, numa humildade, numa simplicidade, num coração tamanho do ano, ganhei vários cachecóis dela, ela fazia tricô. Ela falou, professora, nada mais me incomoda, porque eu estou bem com o que eu recebi, que era os dentes posteriores, né? Dentes posteriores, ó, coroa metalocerâmica e attachment. Aí, muito bem. Então, eu sempre costumo, né, quase todos os anos aí, ao longo da minha carreira, né, eu gosto de adotar sorrisos. Então, o que é esse adotar sorrisos? São aqueles pacientes que eu vejo que a odontologia pode oferecer uma coisa melhor, mais conservadora, vocês vão ver, mais conservadora e também com um pouquinho de requinte, porque, convenhamos, né, a beleza ajuda, o que é bonito ajuda, e vocês sabem que eu me encanto com tudo que é, todas essas coisas aí, assim, dessas peças bonitas, né, enfim. Então, eu resolvi oferecer para a dona Ana, a senhora topa? Eu vou fazer um tipo de trabalho aqui, a senhora não vai ter ônus nenhum, quem teve ônus fui eu conversei com o laboratório, com o Dente Lab, o João Carlos e a Juliana é um casal, ai, são uns fofos, eu os adoro, né? E então, o João Carlos, conversei com eles e eles se dispuseram a fazer a parcelar um pouquinho mais, melhorar um pouquinho o valor, enfim. Eu adotei esse sorriso e, olha, 2014, nós estamos em 2020, né? Eu fiz o planejamento para lâminas Cadicam com disilicato de lítio, porque eu fiquei com dó, dentes assim, de fazer metalocerâmica aqui. Eu achei que eu poderia, ela tinha só essas restaurações anteriores na vestibular, eu achei que eu poderia aí oferecer uma situação mais conservadora, né? Então, propus as lâminas com tanta quantidade de resina e com substrato escurecido, não com diastema também, com esse triângulo, não tem para ninguém, tem que ter uma quantidade de desgaste maior. Né? Foi isso que nós obtivemos na quantidade de desgaste, fazendo a seleção de cor do substrato para selecionar a pastilha que nós íamos usar. Eu pedi para o professor Manuel, na disciplina de graduação, lá da Endo, fazer o aendo dos dois centrais, que já estava cruzado, se não me engano, tinha comprometimento, e Manuel prontamente selecionou 2 alunos, fez a endo para mim, vocês vão ver já já as imagens radiográficas. E nós fizemos, então, o escaneamento extra-oral, eu fiz as lâminas, o molde, e do molde encaminhei lá para o João Carlos e para a Juliana para usar esse sistema, Serec in Lab, onde é scanner extra-oral, projeto, a máquina, né, para fazer a manufatura, para confeccionar a lâmina, e o forno final para dar o aspecto, fazer a maquiagem, deixar a cerâmica com brilho, nessa situação, né? Muito bem, aí nós usamos aqui, né, o Serec in Lab, né, um sistema bem bacana, que eu incentivei demais esse casal fofo, adquirir esse sistema. Então, olha só que legal. Então, lá fizemos os moldes, os modelos, e foram feitos os troquéis. Esses troquéis foram posicionados no scanner extra-oral, e no scanner extra-oral, olha que legal. Então, o scanner, ele se movimenta, e o leitor óptico, ele vai fazendo diversas leituras, ó, ele vai fazendo diversas leituras aqui, e vai passando lá
CAD, vai passando lá para a máquina, lá para o processador, e vão se formando as imagens, né? Isso é muito, muito legal, né? Tão legal que pode ser, mas também pode ser, nos dá um pouco de depressão, porque a primeira vez, quando eu fiz, antes desse caso que eu treinei, né, no Maneco, eu treinei no Maneco para poder fazer, para saber se eu ia ter condições de trabalhar com isso. Quando eu vi meu preparo, assim, um computador escancarado, Senhor, eu falei, não, vamos melhorar isso aí, né? Então, a primeira coisa que me pegou na odontologia digital foi isso, nós vamos nos tornando profissionais melhores, porque nós queremos ver alguma coisa bem bacana na tela do computador para que o projeto seja executado, né? Então, aí, em cima desse projeto, aqui tem a Juliana, tem a cadista, né? Vejam com o projeto aqui, olha que legal. Antes, vocês vão ver no final, tem um vídeo, né, que eu fiz antes do Covid, e vocês vão ver o Paulo Sérgio fazendo ensinamento ali, mexendo com ensinamento analógico. Então, hoje, o cadista trabalha num campo super bacana, super limpo, sustentabilidade total nesse tipo de trabalho. Então, essas imagens são incorporadas dentro do software, do próprio sistema, né? Então, esse software, quando eu leio isso toda vez, não estou mentindo, toda vez que eu leio, é um software auto-intuitivo, é um software autoexplicativo, me consome, porque não é tão simples assim, lógico que o hábito faz, a repetição nos faz melhor, né? Mas é gostoso, vocês vão ver, quando vocês vão ter oportunidade de trabalhar com isso, lá na faculdade, então vejam, essas imagens são trabalhadas, faz-se o modelo, 3D, então começa a etapa autointuitiva, então primeira etapa, o modelo, fez o modelo 3D, depois o software, né, depois ela fez o scanner, modelo, depois de fazer o modelo, aí vem a próxima etapa, só que até chegar nessa etapa, eu tenho outros itens, porque eu posso descartar a imagem que eu não gostei, eu configuro alguns detalhes que nós temos com relação ao design, aí, então vai para o desenho, depois do desenho, vem a outra etapa, né, que é desenhar a margem. Olha, então, desenhar a margem, o próprio software, ele recorta um modelo. Aí nós vamos checando, veja, eu achei que estava tão agradável, né, a margem, aí nós conseguimos ver lá algum serrado, enfim. Nós vamos nos tornar melhores, vocês vão ver, talvez aí no final, alguma coisa um pouquinho melhor. Tá indo o modelo, faz o recorte, faz o desenho da margem, é autointuitivo porque eu tinha duas lâminas, então eu estou no 11, fazendo o desenho da margem. Então, nós vamos com o mouse, o software atual, ele desenha a margem sozinho, o software atual, não sei se é para Bluecam, né? Aí, então, olha lá, nós vamos fazendo a definição, posteriormente, do eixo de inserção, então, desenhou a margem, o software quer saber como eu insiro essa peça, se de incisal para cervical, de mesial, de distal para mesial, ou de mesial para distal, né? E segue aí a intuição. Então, veja, na hora que ele vai fazer, olha lá, definir o eixo de inserção, já vem um senão, vem lá uma região vermelha, significa, nós podemos ter problema aqui, ou então, o próprio cadista vai trabalhar melhor a peça, para que haja um eixo de inserção sem criar tensão aí, para que não ocorra fratura. Depois disso, nós temos aí o trabalho, depois nós temos o design ali trabalhado. Nesses itens, vejam, nós temos todas essas configurações para estabelecer espessura, desvio, espessura da margem, né? Aí nós estamos fazendo os parâmetros da restauração, né? Posteriormente a isso, o software vai calcular, veja, ele vai calculando a proposta aqui, ele nos emite um desenho,
nos emite um desenho, onde tem uma biblioteca também própria dentro do software, e nós vamos trabalhando com os itens. Eu quero checar a relação de contato, lá no software eu consigo trabalhar, deixar só o troquel e analisar se eu tenho uma relação de contato mais forte, mais fraca, e conseguir deixar com os parâmetros que eu preciso adequadamente. Então, vejam ali, muito mais simples do que na minha época, ficar serrando, né, com a serrinha, uma serrinha, trocentos modelos, ou então, quando eu fazia, serrava, e meu pai, eu ajudava meu pai fazendo no laboratório, e essa serrinha de ouro quebrava, e ele ficava muito bravo comigo, enfim, quando eu vejo isso, eu me encanto, né, porque com um simples comando, eu consigo deixar o elemento sozinho e checar as relações de contato, e essas relações de contato, elas são bem previsíveis. Me perguntou o software. Para esse sistema, o SEDEC, eu estou apresentando o SEDEC. Então, ele tem o software próprio dele para fazer esse desenho. Então, é um sistema completo. Tem um scanner, vai para a imagem, lá para a unidade do CAD, que já vem o software dentro. Quando compra, você já compra o software, acho que esse é o 4.5. Daí faz esses desenhos, e esse desenho vai pós-finalizado, vejam, pós-finalizado, ele é inserido, olha lá, fez o desenho, passa-se para a fresagem. Então, na fresagem, eu vou selecionar o bloco que eu quero, não mais trabalho com pó e líquido, como vocês veem na escola, e eu vou lá, coloco o desenho que foi feito dentro, olha, é muito chique, gente, é muito bacana. Eu coloco o desenho lá bonitinho, tem todo um parâmetro para fazer isso, coloco lá o desenho dentro do bloco que eu selecionei, de acordo com outras e outras informações também, que são importantes aí, selecionado, colocado, feito o desenho aí, isso é feito, é encaminhado, olha, exportar seleção, eu exporto a seleção e no passo seguinte inicia a fresagem, que é aquela unidade de manufatura que é a fresadora. E assim, a máquina se incumbe de fazer ali as duas lâminas. Esse procedimento aqui, ó, demora de 6 a 8 minutos por bloco. Tá? Então, pensem vocês, para fazer isso, anteriormente, um dia inteiro, um dia e meio, 2 dias. Então, agora, após o desenho, meia hora, 40 minutos, um cadista, um ceramista bem treinado, ele consegue fazer ali as peças em 2 horas, né? 1h30, 2 horas, né? Por isso que é um sistema que chama o inicial chairside, que a frisadora é menor, e esse InLab, que usou o scanner extraoral e fez essa fresagem. Aí nós temos as lâminas, né? Olha aqui que bacana, então naquele bloco nós não temos porosidade, nós não temos contaminação, né? Já vem uma situação bem trabalhada, bem confiável. Lógico que tem a mão do homem, né? Dai à máquina o que é da máquina e dai ao homem o que é do homem, né? Porque é o homem que vai fazer a mão do técnico, da ceramista ou do ceramista, que vai fazer com que a superfície fique, né, bem semelhante à superfície do esmalte. E vejam que as bordas, olha com as bordas da restauração, as bordas finas, pareceu até que nós adequamos muito o elemento dental, mas aqui, ó, o quanto ficou fino, dá até para ver o fundo da fotografia, As margens afiladas, as margens finas, bem acabadas, tudo isso se consegue quando eu tenho um preparo bacana. E aí as peças finalizadas, né, prontas para se executar, para se fazer as etapas clínicas para fixação, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pelo menos 6 etapas, né, para que se produza um trabalho, olha, para que se produza um trabalho aqui, foi logo após a fixação dessas 2 lâminas, ó, 2014, né, dessas 2 lâminas aqui, onde, creiam, olha, 11
e 21. Aqui é metalocerâmica, que foi feita lá na FARP. Metalocerâmica no 22, né? Aí, ó que bonitinho. Ó, uma confusão, né? Uma confusão de... confusão entre aspas, né? Diferentes materiais, mas era o que a odontologia ali, naquele momento, com todo o empenho, poderia oferecer para a dona Ana, né? Então, Ana Palatina, olha a adaptação da borda, da margem, na endodontia, que foi feita, então, olha, os pinos de fibra, endo, lá, professor Manuel, com o professor Manuel, os pinos de fibra, né? Hoje, atualmente, né, discute-se se há necessidade, para casos assim, de se colocar ou não retentor intraradicular estético. E o que nós tínhamos, o que nós fizemos lá na graduação não, na especialização, o núcleo metálico fundido, mais a metalocerâmica, mais a PPR com a Tachma, enfim. Vocês vão ver que bacana, vejam aqui a adaptação, os canais, eu não me recordo quem fez essas endos, né? Eu lembro que eu pedi ao professor Manuel que me ajudasse para que fosse feito rapidamente. Então, vejam, a condição do tecido gengival, que nós encontramos aqui, o que nós tínhamos inicialmente, né, e depois o que nós conseguimos, né, numa situação mais estável, tinha sobrado um que não estava me agradando, que era o canino unitário, e aí nós fizemos, então, uma metal free também, de silicato de lítio, ó que preparo chiquésimo aqui, tudo bonitinho, tecido gengival, sem sangramento, peça pronta, o attachment metalocerâmica com attachment fresado, trabalho dentina aqui preparada para que ocorresse adesão, ó, 2015, nós estamos em 2020, né? Metalocerâmica e attachment para cá. Então, eu gosto desse caso, porque é assim, eu acho bacana, a odontologia pode oferecer isso, a faculdade pode oferecer isso para paciente, né? Vejam, conforto dado, paciente fumante, cheio de complicação, uma paciente triste demais, que tudo estava bom, super boazinha, enfim, o que nós conseguimos aí, né, finalizado, ó, como ela chegou, e aqui o que nós conseguimos lá na faculdade, né, isso me deixou muito satisfeita, e eu tentei várias vezes pedir para que ela fosse, para que nós finalizássemos os posteriores ali, e os anteriores, mas agora, a turma passada, eu tive notícia que ela havia falecido, né, isso me deixou triste, porque eu já estava até preparada a adotar de novo esse sorriso da dona Ana, que também era uma fofa, aquela que nada incomodava, e nós conseguimos trabalhar adequadamente. Muito bem. O scanner extraoral, nós temos o scanner intraoral. No scanner intraoral, nós temos diversos sistemas também. E quando eu comecei a pensar, né, para que lado que eu vou, para lá ou para cá, enfim, o primeiro deles que veio no mercado para aquisição da imagem foi esse sistema, o sistema Bluecam, é o que nós temos lá na faculdade, vem o scanner, a unidade operacional, e nós precisamos de um pó de titânio para jogar na superfície do dente para que o scanner possa fazer a leitura. Então, essas são fotos de um treinamento que eu fiz em São Paulo, não sei se o ano passado ou há 2 anos, já não me recordo, e aqui nós tínhamos lá o sistema, o maneco, para fazer o escaneamento. Nesse maneco, eu joguei o pó aí, então, joguei o pó para que fosse, olha, joguei o pó de titânio para que fosse feito o escaneamento. Essa Bluecam, veja o tamanho, aqui, guardem bem um pouquinho esse tamanho. Esse escaneamento, ele não é um escaneamento que não é colorido, é em branco e preto, e ele vai tirando fotografias, né? Ele não faz uma leitura contínua, ele vai tirando fotografias, e eu trouxe aqui rapidinho, aí como funciona esse sistema. Então, passa-se o pó, ele para, assim que para sobre a superfície, ó, parou, e fez a imagem aqui no lado direito. Parou,
fotografou, ele fotografa, e vai fazendo, vai compondo a imagem do lado direito, compondo o modelo 3D. Mas é um sistema que não faz a arcada toda, pode se fazer, mas requer muita técnica para isso. Então, é um sistema que faz N arcadas, elementos unitários e peças até 3 elementos, próteses fixas de até 3 elementos. Mas o sistema evoluiu, vejam agora que nós tem-se um scanner com a cabeça um pouquinho menor, aí, que não precisa de pó, que é mais rápido, que tem também a unidade operacional. Aqui nessa unidade operacional vem o software, né, para se fazer o CAD, fazer o desenho e mandar posteriormente para a máquina. Então, vem aí, tem esse OmniCam, hoje tem até a OmniCam 2, né? Então, nesse sistema, olha que simplicidade, é demais, né? Olha a simplicidade, né? Vai jogando a luz, vai passando sobre, lógico, tudo isso tem estratégia para fazer, tem técnica para fazer, e à medida que vai fazendo essa leitura, as imagens vão surgindo, e faz o modelo 3D, pode ser o modelo total, faz a relação interocular. Vou passar de novo, porque eu acho muito legal. Aqui eu mesma gosto, né? É bom assim. Olha, é muito bacana. Melhor do que tantas outras situações. Aí, fazendo a leitura, com estratégias e já saindo ali as imagens para que sejam processadas, né? Muito bem. E hoje tem-se esse próprio sistema tão bacana que eles só estão fazendo upgrade. Então, quando surgiu esse PrimeScan, e esse PrimeScan ele tem uma maior agilidade, faz mais rápido o escaneamento, e ele tem um leitor que lê até 20 milímetros de profundidade, ou seja, se eu tenho imagens muito dentro do sulco gengival e que compromete ali aquela região do periodonto, eu consigo com muito mais facilidade fazer o escaneamento com esse tipo de scanner, com o PrimeScan, né? E ele também tem a sua unidade operacional, tem mais agilidade. Olha que... Ô, Senhor, na hora que eu vi isso, vocês nem imaginam, meu coração trincou. Eu já estava trabalhando com o T-Shape, mas eu não me arrependo em nada, né? Eu estou muito feliz, e tem um sistema que eu uso, tem ferramentas para que seja ágil assim também, né? E até está tendo upgrade também do próprio sistema. Mas é um sistema bem legal, né? Que vem com software mais elaborado, que desenha a margem sozinho, que faz várias... tem várias situações aí de melhora com relação ao software. Eu não me recordo se tem anuidade, se tem licença. Eu ia perguntar antes da nossa palestra e eu me esqueci, porque o meu T-Shape tem anuidade, né? Tem para usar o software aí. Então, veja bem, que bacana que né? Trabalhado o modelo 3D pronto, para que possa ser analisado adequadamente. Muito bem, e nós tivemos em dezembro do ano passado, teve um Select Day para trabalhar com o PrimeScan, e eu fui com a Bruninha, fui com o professor Gilberto lá, em união com a Associação Odontológica de Ribeirão Preto, e nós ficamos um sábado, o dia inteirinho lá, mas foi muito bacana, e nós pudemos sentir e ver as modificações, as atualizações desse PrimeScan, do sistema Cerex Sirona, que vem com uma modificação bem bacana com relação a como trabalhar, né? Então, vejam, olha, eu lá fazendo o escaneamento, olha a rapidez, é uma peça mais pesada, mais robusta, tem um leitor óptico maior, né? Mas a rapidez e a fidelidade de cópia, assim, é sensacional, né? Aí. E a outra vantagem dele é que nós temos aqui a possibilidade de ter uma tela touchscreen. Então, nessa tela touchscreen, tem-se aí o CAD, pode-se fazer o CAD, pode-se fazer o projeto, né? E trabalha com o dedo ali,
e o mouse é eliminado, pode-se ter o mouse também, mas é uma situação bem bacana. E hoje nós temos no mercado, né, o Invisalign, que são aqueles alinhadores, a ortodontia, trabalha bastante com esse outro scanner, o iTero, né, que também tem um fluxo restaurativo, tem um totem, que é a unidade operacional, mas o scanner aí. E nós temos aí também, dentro dos scanners, né, agora nós falávamos a respeito do scanner intraoral, nós temos o Tri-Shape, que é muito usado, tem uma grande margem de aplicabilidade aí, ele é feito na Copenhague, na Dinamarca, só ele é um sistema que não tem unidade operacional junto, então esse é o que eu uso aqui na minha clínica, é o meu cantinho preferido agora, esse é meu cantinho preferido. Quando eu adquiri o raio-x digital, né, eu tenho um raio-x digital também, que eu pensei muito qual comprar, qual não comprar, enfim, eu comprei um que a escola comprou depois de alguns anos, o meu é o Fona, é o Chic, né, que eu também sou super satisfeita, há anos eu não faço revelação, há anos, Senhor, que coisa maravilha, sustentabilidade total, aí. Então, esse é o scanner da Tri-Shape, meu cantinho preferido, só que quando eu adquiri, eu também tive que adquirir uma unidade computacional, tive que adquirir um computador, uma máquina de gamer, aí, então tudo isso onera, né, tem aí onera um pouquinho, mas é muito bacana de se trabalhar. E o que eu mais gosto, né, aí, olha, fazendo escaneamento, o que eu mais gosto é da etapa onde nós vamos fazer o escaneamento, é da relação interoclusal. Então, esse escaneamento é nesse momento, olha, aqui vai ser feito o escaneamento, ó, 2 segundos. Em 2 segundos, eu pus o scanner e eu fiz a relação interoclusal. Eu não tive que montar em articulador, fazer jig, colocar cera, nada, eu fui só depois processar a imagem e fazer assim, ó, enter. E aí foi a imagem, foi o arquivo para o laboratório, que tem, esse sistema tem uma plataforma em comum, tem uma plataforma que permite que haja essa comunicação mais rápida, e assim eu fiz e assim faz-se essa situação. Então, eu disse a vocês que aqui, esse é um sistema que nós fazemos, né, esse eu já mostrei qual que é a definição e como se consegue o modelo 3D, e o que nós temos que pensar é que a nossa linguagem muda, a nossa linguagem mudou quando nós estamos trabalhando com odontologia digital. Que quando eu estou trabalhando com odontologia digital, eu tenho que pensar nessas malhas que se formam pelos triângulos que são calculados e formados pela luz que incidiu. Então, odontologia digital, quando eu vou fazer a aquisição da imagem, eu tenho uma nuvem de pontos, inicialmente, depois eu vou ter a formação de triângulos, depois desses triângulos eu vou ter a formação dessa malha aqui, e essa malha é que vai compor o modelo 3D. Ó, eu tenho um esqueminha semelhante a esse, mas eu trouxe esse para mostrar que isso é do nosso ex-aluno top, Glauber Rama, e eu fiz um curso com ele ano passado, né, super bacana, vou fazer outros mais a respeito de projetos, né, e eu achei interessante a maneira com que foi colocada, porque é isso que nós trabalhamos agora. Eu tenho que pensar no modelo 3D, esse modelo 3D é composto por essas malhas, ó, por essas malhas aqui, e essas malhas é que vão permitir que o técnico sobrepõe as imagens do software de confecção, de enceramento digital, ou de confecção de peças. E lembrar que para entender um pouquinho de odontologia digital, é importante saber que a nossa linguagem muda, nossa linguagem vai mudar, e nós temos que consolidar determinadas situações que na rotina passa a ser normal, né? Então, lembrar que esse modelo aqui, 3D, essa imagem,
que foi criada é uma imagem que é pelo modelo virtual, e esse modelo virtual, ele tem que ser exportado em um determinado arquivo, com uma determinada extensão. E a extensão universal que se tem para se fazer, para exportar esses modelos, esses arquivos, é a extensão STL. Então, é a Standard, a linguagem de triângulo padrão. Então, essa extensão, essa STL, ou nós temos a outra extensão DCM, ou DICOM, que é a extensão que se usa para comunicação médica. Tem que saber isso? Tem que saber isso quando nós tem que entender isso quando nós estamos trabalhando com odontologia digital, porque o arquivo em STL, ele vai ser um arquivo preto e branco, sem textura, e o arquivo DICOM vai ser um arquivo colorido e com textura. Se eu estou com o Trishape, eu tenho uma plataforma New Communicate, essa plataforma com os laboratórios que eu trabalho, ou que eu trabalho especificamente, tem essa plataforma, então é só apertar o Enter e eu consigo encaminhar, meu arquivo vai para ele no sistema DICOM, chega lá colorido e com textura. Ele pode fazer um arquivo preto e branco, mas ele recebeu o arquivo aqui. Se eu tenho o Trishape, quero trabalhar lá com o João Carlos, e ele não tem a plataforma New Communicate, né? Do Trishape, então eu exporto em STL, né? Que eu exporto essas malhas aqui do modelo virtual tridimensional. E esse arquivo exportado em STL é o arquivo em preto e branco, aí sem textura, ele recebe e consegue trabalhar lá adequadamente. Então, eu vou mostrar só mais essa definição, já são 8h10, eu não quero atrasar mais, eu tinha muito mais coisas por falar, né? Mas se oportunamente vocês quiserem que eu volte, vocês falam comigo, eu trago só os casos clínicos e vocês vão conseguir entender. Porque na minha cabeça, na minha mente, não fica muito lógico eu chegar aqui e mostrar para vocês, ó, liga aqui o scanner, manda para lá, vai para cá, sem que vocês conseguissem entender o que é cada etapa, que eu estou no item 1 ainda, né, o que é cada etapa, mas é importante entender esse 1, porque, na verdade, o profissional vai executar isso, nós dentistas, a maioria dos dentistas vão executar a parte de aquisição de imagens, ou então, se não quiser trabalhar com o escaneamento intraoral, então vai trabalhar com extraoral também, vai ter que adquirir um modelo que vai passar por esse processo. Então, esse processo é importante entender que nossa linguagem, né, nosso vocab, ele mudou agora na odontologia digital, porque nós temos, no mínimo, mais 2 palavras importantes quando nós estamos falando nesse tipo de tecnologia, e eu fui estudá-las, né, há anos, para poder pensar qual sistema eu ia adquirir, qual sistema eu ia colocar dentro da minha sala, que é uma sala não muito grande, eu sou pequena, eu não quero trabalhar não queria trabalhar com manufatura, enfim, por isso eu criei um aparelho que tivesse portabilidade, e assim eu fiz opção pelo Trishape, né? Então, veja, quais são essas 2 palavras? Para se conseguir esse tipo, olha, aqui é um escaneamento, é um modelo, eu dei essa aula na SP de implanto, lá da FOP, então é um modelo para fazer um implante, que tem um transfer digital aqui, e dá para ver, olha, a triangulação toda, né, um modelo virtual com seus triângulos todos bem fechados, bem feitos. Isso me mostrou que eu tinha feito o escaneamento intraoral adequado, ou seja, equivalente ao molde, eu tinha equivalente ao molde analógico, um modelo virtual bem bacana. Então, o equipamento que nós fazemos isso, ele tem que ter 2 propriedades importantes, que é o nosso são palavras que nós vamos já incorporar no nosso vocábulo da odontologia digital. Primeira palavra é essa, é acurácia. E a segunda palavra, precisão, são diferentes. Então, acurácia significa aquela capacidade que o scanner vai ter, que o leitor óptico vai ter, de realmente
ler a medida do objeto. Então, no caso, nosso objeto é, por exemplo, incisivo central inferior, o scanner, o leitor óptico, tem que ter capacidade, se ele mede 10 milímetros, ou 8, 9 milímetros na cavidade bucal, ele tem que ter a capacidade de realmente ver que ele está lendo 10, 9 milímetros. Então, ele tem que ter a acurácia de fazer a leitura real do objeto. E ele tem que ter a precisão para que ele, toda vez que for o leitor passar sobre esse mesmo objeto, com esse tamanho, esse leitor vai ter que reproduzir tantas vezes ele passar nesse elemento aqui. Ou seja, ele tem que ter precisão. Então, ele deve ter acurácia e deve ter precisão. Ele não precisa ser um scanner mais caro, nem mais potente, nem de última geração, mas ele tem que ter essa capacidade de ler o objeto real e ler quantas vezes forem necessárias esse objeto da mesma maneira, na mesma situação, na mesma quantidade. Aí, né? Agora, só mais uns 2 minutinhos, eu vou só colocar isso aqui. Olha, erros comuns, eu posso voltar, né, para mostrar para vocês. Bem, aí vem aquela pergunta, né? Vem aquele desespero, porque veio esse desespero a mim quando eu comecei a estudar, e eu vi e falei, nossa, isso é muito lindo, nossa, isso é muito bacana. Ah, eu não vou precisar mais montar no articulador, porque, assim, de repente, né, sem querer comprometer a performance, mas são quase 40 anos de odontologia, né? Então, assim, eu quero um pouquinho mais de conforto, um pouco mais de previsibilidade. Então, será que para eu trabalhar na odontologia digital, eu vou precisar adquirir todos os equipamentos? Será que eu vou precisar adquirir todos os equipamentos? Não, não ia precisar. Se eu quisesse trabalhar com odontologia digital como eu trabalho hoje, né, eu não precisaria ter adquirido o sistema todo, ter entendido todo o sistema, né, fazer parcerias com o laboratório, para poder usar esse tipo de fluxo digital. Não preciso. Eu preciso o quê? Pensar digital. Ah, isso eu preciso. Eu preciso pensar digital. Então, pensar digital eu vou fazer adequação de que maneira, eu vou trabalhar com que material, em que momento eu vou fazer adequação, como vai ser a relação, o que eu vou precisar, o que eu vou querer daquela situação bucal. Isso significa planejamento prévio, eu tenho que pensar digitalmente. E hoje nós temos, para trabalhar, Scanservice, tem institutos radiológicos que oferecem um sistema de aluguel, você liga e você marca a hora, eles levam equipamento profissional para fazer o escaneamento, e se você quiser ser mais ousado, trabalhar um pouquinho mais aí, você pode usar o sistema para fazer o CAD, para fazer o desenho, para fazer o enceramento digital gratuito. É muito legal. Eu tive uma prévia lá com o professor Glauber, fiquei um pouquinho, quem sabe mais um pouquinho para frente eu vou focar em aprofundar realmente nesses planejamentos aí, de fazer os meus próprios projetos. Aí, muito bem. Então, nós temos o Mesh Mixer, que é um software gratuito, que pode se executar perfeitamente. Você executa, você aluga, você encaminha para o laboratório em STL, e assim o laboratório faz o processamento daí. Então, vejam, o sistema aí aluga e você tem toda a situação bem bacana, né? Bom, esses itens são itens importantes que nós fazemos para poder, que é importante entender esses conceitos para que possa ser executado, né? Tantas outras coisas. Eu trouxe aqui mais casos clínicos, mas eu vou finalizar, porque nosso compromisso foi esse, e se vocês quiserem que eu retorne, aí vocês falam comigo de mostrar os casos executados, aí eu já não volto um pouco nessa parte mais teórica, mas creiam, acreditem em mim, é importante, porque você será um profissional diferenciado, você vai conseguir entender,
você vai conseguir planejar e você vai conseguir ter previsibilidade do seu trabalho, né? Então, eu trouxe aqui uma das coisas que eu gosto de executar também com a odontologia digital, que são as placas mio-relaxantes, né? Então, vejam aqui o trabalho, o escaneamento feito. Olha, na placa mio-relaxante, o que eu tenho que fazer é o jig, né? Determinando a altura da placa que eu vou querer, ali. Esse jig inicial eu fazia 3, hoje eu faço um só, com estabilidade, né? Eu checo o tamanho, checo a altura do jig, então, pós-escaneamento, olha que bacana, né? Eu posso separar, eu posso fazer análise do modelo inferior, eu vou voltar aqui, que essa aqui, ó, eu posso fazer análise do modelo inferior, eu mostro, a primeira vez que eu mostrei para o meu paciente, e meu paciente falou assim, eu quero fazer aquele, eu quero fazer aquele outro, então eu achei, é uma ferramenta de marketing também, bem bacana, aí, então você não precisa mais, eu preciso mais de modelo de estudo, nada, eu faço o escaneamento, mostro a consulta, na consulta, aí, mostrando as possibilidades que o scanner oferece, né, então vejam, tem aqui toda a tela pronta para fazer a execução, deixa eu ver se aqui, eu tenho, aqui, ó, aqui, então, esse aqui, esse eu já mostrei, vou mostrar esse outro aqui, isso, né? Agora o superior, olha lá, eu posso trabalhar só com o superior, eu vejo o inferior, né, e vou namorando, eu fico namorando, né, toda vez, todo mundo vai embora da clínica, eu fico ali namorando, não, esse tem aqui, isso eu posso fazer ali, ó, o tecido gengival, né, olha, tem uma faceta de desgaste, e aqui o modelo, né, tem a possibilidade de ver o modelo, olha que chique. Então, nós vamos vendo esse modelo tridimensional com os triângulos. Que legal que é com os triângulos, né? Obtidos através daquele leitor. Já está no espaço interoclusal que eu preciso para executar a placa mio-relaxante. Encaminho para o laboratório. Um dos meus parceiros que eu gosto de trabalhar é o laboratório do Domingos Facioli, um laboratório que tem uma tradição imensa em Ribeirão. Ele faz o projeto, né? Eu acredito que aqui ele tem usado o Exocad, que é um software para enceramento. Então, ele faz esse projeto analisando a altura, analisando a espessura, ele vai analisando os contatos, né? Onde estão os contatos, a extensão, aí a extensão, e assim, ele me manda esse projeto para eu avaliar, eu sempre peço, vejo a uniformidade, né, a delicadeza da placa, aí, e posteriormente a isso, essas placas são impressas, né, e aí ele me encaminha para que eu faça a instalação. Mas, né, antes disso, o que eu mais gosto, né, essa hora é sempre assim mesmo. Não estou mentindo, nessa hora aqui, ó, esse aí é o projeto finalizado, né? Mas aqui, que eu mais gosto, depois que eu finalizei, né, chequei tudo, eu só faço assim, ó, Enter. E o projeto, e o modelo vai lá para o laboratório, não tenho que fazer passagem, não tenho que montar em articulador, eu não tenho que checar, na hora que eu faço o registro eu checo, ok, 3, 4 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 15, não passa de, 3 minutos, eu acredito. Ou ele faz o projeto, me encaminha o projeto, e daí 2 dias eu posso estar instalando a placa, né? Então, olha que bacana, a placa lisinha, entre o paciente chegar e eu ter instalado a placa, conversado, 10 minutos, 15 minutos, mais ou menos por aí, né? Então, eu tenho que fazer, às vezes, pequenos ajustes ali, que são simples de fazer, né? Mas a placa entra sem grandes retenções, é um conforto muito grande, né? Essa placa, um conforto muito grande. Tem alguns senões que não vem ao caso eu comentar agora, mas oportunamente também posso falar de algumas considerações a respeito.
dessa placa meio relaxante, que é lógico que foi feito um diagnóstico, a placa não resolve todos os problemas de disfunção temporomandibular, e nós sabemos disso, né? Então, aí nós temos a condição que eu gosto bastante de aplicabilidade desse tipo de odontologia digital. Então, vejam tanto de coisa que eu queria falar, pretensiosa que eu fui, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu queria mostrar um caso de lâminas, mas eu acho que oportunamente eu devo voltar na JOP, né? E esse, entre outros casos, eu mostro também, né? Então, eu gostaria de finalizar com vocês. Alguns já devem ter visto esse vídeo que eu mostrei o ano passado, quando eu dei uma conferência também lá na faculdade, mas hoje tem um gostinho muito mais especial eu poder apresentar esse vídeo para vocês, porque a nossa escola faz 92 anos, então a FORP-USP 92 anos, estamos num momento muito delicado, todos estamos em uma tempestade, cada um com o seu barco, né, cada um cuidando do seu barco, mas dizer que breve estaremos juntos, a faculdade tem se empenhado, o professor Michel tem se empenhado na comissão de graduação, todos os docentes também, e lógico que vocês também devem estar se empenhando, porque o nosso empenho é para vocês, né? O nosso empenho é para que vocês sejam formados, melhores formados, para que a população tenha um profissional à altura, porque nós devemos, né? A universidade tem que dar esse retorno à população, né? E assim, nesse momento ímpar, eu queria mostrar esse vídeo para vocês, né, concluindo, então, nossa conversa, que eu espero que tenha sido aí um pouco proveitosa. Ai, que saudade! Acho que com a 92ª turma. Ai, professora Valéria! Muito bem. Oi, professora. Muito bem, era isso. Muito legal esse vídeo. Gostaram? Eu gostei bastante. Eu acho que a galera também gostou. O pessoal gostou bastante também. Ah, que bom. A apresentação foi muito boa. Muito obrigada, viu, pelo convite. Espero que todos tenham aproveitado oportunamente. Se vocês quiserem, posso voltar e mostrar situações clínicas, mas no meu entender não adianta nada chegar aqui e mostrar só a situação clínica sem fazê-los pensar e sem fazê-los entender um pouquinho a respeito do que o momento que nós estamos vivendo. Esquecer um pouquinho dessa situação, né, da quarentena,
mais esse momento. Eu agradeço muito a professora Andréia, nossa professora artista, né, do nosso departamento, a professora Camila, que esteve aí, a Lelê, obrigada, viu, Lelê, pela presença, obrigada, viu, Lê, obrigada, meus alunos queridos, estou com muita saudade, e breve nos reencontraremos fortes, firmes, para vencermos mais essa luta. Com certeza. A gente que agradece novamente, nós da Liga de Materiais Dentários, a gente agradece a sua disponibilidade de estar apresentando para a gente hoje. Foi muito proveitosa, acho que todo mundo agora conseguiu entender mais como funciona essa odontologia digital, que já está aí já. E, e é isso, meu agradecimento pela apresentação. Só falando para o pessoal que o link da emissão do certificado já está no link da bio do nosso Instagram, @land.forp.usp, e a gente vai deixar 1 hora, 1 hora e meia no máximo, para vocês estarem preenchendo, tá bom? Acho que é isso. Ok, Vou então, parar de boa gravar. noite. Tchau, tchau, tchau a todos, viu? Até breve. Tchau, foi